Boa noite, seja muito bem-vinda ao programa Emagrecendo com a Gi, edição especial de aquecimento para nossa jornada do emagrecimento em 21 dias, tá bom? Que vai acontecer do dia 10 ao dia 14 de outubro. Vai ser um evento totalmente online, 100% gratuito. E lá eu vou te ensinar os primeiros passos que você precisa conhecer para conseguir emagrecer de 6 a 10 quilos em 21 dias, sem passar fome e sem voltar a engordar. Para que você possa participar desse evento junto comigo, é importante que você se inscreva, tá bom? Você tem duas maneiras de se inscrever. A primeira é depois dessa live, não perde a live, fica aqui comigo, tá bom? É depois da live você ir lá no link da bio, se inscrever por lá. E a outra forma, depois que eu terminar essa live, abaixo desse vídeo vai estar um link aqui para você, tá bom? Para que você possa também se inscrever. Então vamos lá, se você não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Gislene Oliveira, eu sou nutricionista funcional, especialista em emagrecimento feminino definitivo. E o nosso tema da nossa aula de hoje vai ser: descubra como é possível emagrecer dormindo. E aí, o que você acha? Você acha que é possível emagrecer dormindo? Eu vou te surpreender. Porque com certeza, tá bom? Tem muita coisa interessante para que você entenda de fato como é importante o seu sono, como o seu sono tem tudo a ver com o seu processo de emagrecimento. E eu já vou logo te dizendo uma coisa, tá bom? Vou logo te dizendo uma coisa. Bom, existe diferença entre dormir e dormir bem? O que você acha? E eu te digo o seguinte: que sim, existe muita diferença, tá bom? E a primeira diferença é a seguinte, tá bom? Primeira diferença é que dormir, o que é dormir? Dormir é a pessoa simplesmente ir dormir em algum horário, no horário que ela tá habituada a dormir, e lá no outro dia ela simplesmente acordar. Nossa, Gi, mas isso não é dormir? Não é dormir bem? Dormir bem, na verdade, tem a ver. Dormir bem significa que a gente vai além disso, muito além disso. O dormir bem significa a gente, no nosso sono, ir para a fase 3 e 4, que são as fases profundas do nosso sono. Então, existe uma diferença enorme entre dormir e dormir bem. Tá bom? E é claro, tem muito mais coisa no meio disso tudo. E que eu vou te dizer, te contar isso aí, só lá mais pro final da live, tá bom? Então, vamos falar basicamente, né? O que não é dormir bem. Vamos falar um pouquinho sobre o que não é dormir bem? Primeira coisa, o que não é dormir bem, para você já ir talvez se enquadrando nesse aspecto. Se você acorda à noite, você não dorme bem. Se você acorda à noite e você demora para voltar a dormir, você não dorme bem. Se você tem despertares pequenos noturnos, você não dorme bem. Se você simplesmente vai dormir muito tarde às vezes, você não dorme bem. Isso não é dormir bem. Se você também, aquela pessoa que demora para pegar no sono, que fica rolando de um lado pro outro na cama, que tem que ver filme, que tem que, na verdade, ver o celular, né? Tem que ficar vendo alguma coisa. Isso não é dormir bem. Não é dormir bem. Lembra que eu falei? Dormir bem significa o quê? Significa simplesmente a gente entrar na terceira e na quarta fase do nosso sono. E eu vou dizer que não é tão simples isso acontecer dentro do teu corpo, não, tá bom? Não é mesmo, não é. Então, simplesmente a gente precisa entender que o mecanismo do sono vem para nos ajudar. O mecanismo do sono te ajuda muito a entrar em equilíbrio, tá bom? E principalmente em equilíbrio metabólico. Ajuda muito, muito. Então, se você é aquela pessoa que tá sempre
indo dormir muito tarde? Você é aquela pessoa que nem tem um ciclo de sono inteiro. Não tem. Não é. E por que na verdade, Gi, dormir bem é tão importante para o nosso emagrecimento? Por que ele é tão importante? Porque é durante a fase profunda de sono, escuta só, que você tem passagem da melatonina. E isso tem tudo a ver com o teu emagrecimento. Como assim, Gi? Então vamos lá para você entender. Qual que é o maior benefício da passagem da melatonina no teu corpo? É ela fazer controle hormonal. Então, é por isso que eu disse que simplesmente você dormir em tal hora e acordar na outra hora, sei lá, acordar lá para 6, 7 horas da manhã, porque você tá acostumada, isso não significa dormir bem. Para que, de fato, você tenha todo esse mecanismo e da passagem da melatonina, você precisa estar na fase 3 e 4 de sono. Só que para isso acontecer, você também precisa estar dormindo lá profundamente e já ter ido para a cama mais cedo. É por isso que não faz sentido nenhum pro teu corpo. O teu corpo, vou falar uma coisa muito séria para você. O teu corpo sabe quando é dia e quando é noite. muito, muito louco isso, né? Mas seu corpo sabe, seus hormônios sabem. Então, esse benefício todo que a gente tem de regulação hormonal é só a melatonina que faz. E só vai fazer depois que de fato você estiver lá dormindo no sono profundo há bastante tempo. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte: como o nosso corpo sabe a hora que é, através de um mecanismo que se chama ciclo circadiano, né? Se chama ciclo circadiano, é exatamente através desse ciclo que seu corpo entende que lá pelas 8 horas da noite, né? A gente tá agora 8 horas da noite. Se a gente não tivesse na live, se a gente tivesse em meia luz, na verdade, a gente já ia sentir a passagem da melatonina no nosso corpo, que é aquele, às vezes, aquele soninho, a gente vai ficando talvez um pouco mais molinha. É a melatonina te dizendo, né? Ó, tô começando a passar por aqui. Só que daí a gente tá nos nossos afazeres normais e ela já começou a passar. Então, existem alguns horários chaves da passagem da melatonina que não serve só para induzir você a dormir como todo mundo acredita. Não, ela é muito além disso, muito além disso. Então, com certeza, quanto mais você se antecipar, mais você vai ter a passagem dela no teu hormônio, né? E nas suas questões metabólicas. Porque durante o dia todo é muito natural, ao longo do dia, a gente bagunçar tudo, né? A gente bagunçar o nosso sistema metabólico, as nossas enzimas e todo o resto. Então é à noite que o nosso corpo para, de fato, para organizar a casa. E se você for daquela pessoa que eu comentei lá em cima, que acha que dorme bem porque dorme tal hora e acorda na outra e tá tudo bem, não vai dar nada certo. É por isso que para você emagrecer, se você de fato quer perder de 6 a 10 quilos em 21 dias sem passar fome e sem voltar a engordar, você precisa dormir e ter um sono profundo. É por isso que tem tudo a ver com emagrecimento. E a passagem da melatonina, ela ocorre 3 vezes, de 3 a 4 vezes na sua noite. Então, se você demora muito para ir dormir, você já perdeu 1 ou 2 passagens da melatonina. Então, essa arrumação que ela tem que fazer vai ficar, sabe, como se fosse aquela faxina meia boca que às vezes acontece em casa? Você fala assim, eu vou dar um tapa só porque eu tô meio corrida, né? Acontece do mesmo jeito no seu sistema metabólico. Acontece um tapa, mais ou menos.
Entendeu? Então é bem importante que você entenda esse passo. E que o maior benefício é a passagem dela. Então não esquece. O maior benefício que você tem é regulação hormonal. E nós somos mulheres. Os nossos hormônios bagunçam muito. Então você tem que dormir de um jeito certo. Ok? Mas né? Eu vou dormir tarde e eu acordo tarde. Tá tudo bem, né? Não tá, não. Porque lembra que eu falei que o teu corpo, ele sabe quando é dia e sabe quando é noite? Seu corpo sabe disso. Costumo dizer que a gente não é rato. Eu digo muito isso. A gente não é rato. O nosso corpo sabe distinguir os horários. Então, de manhã não é para você estar dormindo. De manhã é hora de produção. E à noite é hora de repouso. É hora que os seus hormônios todos começam a cair. Os hormônios caem à noite, tá bom? Caem. E de manhã eles estão, todo vapor. Por quê? Porque é de manhã que a gente precisa fazer nossas coisas, a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer um monte de coisa durante o dia. Então, é mais do que natural que isso aconteça no nosso ciclo circadiano. Tá? Então, isso é bem importante. Gi, mas eu tomo remédio. Eu tô dormindo tão mal que eu tomo remédio para dormir. E aí, como é que faz? Temos um problema muito sério nisso. Muito sério, muito sério. Isso é uma parte muito triste e ruim de eu falar algo pra você. Porque eu por muito tempo vivi assim também. Tá bom? Então coloca assim até a mãozinha pra cima se alguém aí toma remédio pra dormir. Se você toma remédio pra dormir, você é uma pessoa que você não dorme. Não dorme. Você é uma pessoa que é sedada. E sedação é diferente de sono. São coisas diferentes. Então, quem é sedada não tem a passagem da melatonina. Não tem. E aí, tudo bagunça pra caramba. Tudo bagunça. E você fica cada vez mais com aquela sensação que você tá arrastando corrente. E isso, de fato, acontece muito. É muito natural no nosso país as pessoas, né? Nessa quantidade de estresse que a gente está vivendo, as pessoas estarem utilizando medicação para dormir. Então, a grande diferença tá nisso. Você não dorme, você é sedada, tá bom? Gi, eu tenho um problema. Qual é? Eu não consigo dormir cedo, eu só vou pra cama lá tardão mesmo, como você já citou aí. Você tem que parar de dormir tarde. Você vai fazer o seguinte, se você dorme tarde mesmo... Gi, eu só vou pra cama 11h30, meia-noite. Muitas pessoas são assim, né? Você, então, no outro dia, você vai pôr o relógio pra despertar às 5 horas da manhã. Acorda às 5 horas da manhã, já vai treinar, né? Eu tenho certeza que no outro dia, com certeza você vai começar a ir dormir antes. Com certeza. Então, não tem desculpa. Não tem desculpa. A gente precisa se organizar para que a gente tenha uma boa noite de sono, tá bom? E eu vou te dizer algumas coisas. Quais são os efeitos colaterais de dormir mal? Quais são os efeitos colaterais que isso gera? Isso gera alguma coisa ruim dentro do teu corpo? Fora o cansaço gigantesco que você deve ter, né? Porque aquela pessoa que acorda muitas vezes já cansada é a pessoa que dorme mal. Não é a pessoa que tá dormindo bem. É aquela pessoa que só dorme, mas não dorme bem. Então, se você acorda muito cansada, né, já é um bom indicativo que talvez teu sono tá muito ruim. Mas os efeitos colaterais pior, acaba sendo aumento do cortisol. Então, aumenta com cortisol basal. Cortisol é o hormônio de estresse. É um hormônio que tem que estar baixo. É um hormônio que, se ele aumenta demais, aumenta a tua inflamação. Então, é algo que você precisa se atentar. Se você também dorme mal, você é aquela pessoa, por estar com o cortisol alto, é aquela pessoa que tem pavio curtinho.
Tudo irrita essa pessoa. Tudo irrita. Até ela mesmo se irrita com ela sozinha, né? É aquela pessoa que tem muita compulsão alimentar. Ela tem muita compulsão alimentar. É uma pessoa que quando a gente pega o exame dela, a gente pega os exames dela na mão, ela tem aumentado níveis de colesterol. Dormir mal causa aumento de colesterol. Aumenta a quantidade de radicais livres lá dentro do teu corpo. Porque você não tem a passagem da melatonina. Você não tem aquela faxineira noturna que tem que estar esfregando, organizando e sacudindo as coisas do jeito que tem que estar. E aí, dá ruim. Dá ruim de verdade. Então, é muito importante que você pense em tudo isso, tá bom? São pessoas também que elas são totalmente dependentes ainda do ciclo da glicose. Pessoa que dorme mal, o corpo não consegue fazer inversão metabólica rápido. Não consegue. É aquela pessoa que tá sempre, se ela fala assim, eu quero fazer jejum. Ela inicia o processo de jejum intermitente. Ela logo abandona. Porque o corpo dela depende muito do ciclo do carboidrato. É aquela pessoa que fica belisquenta o resto do dia. Então, a quantidade de efeitos colaterais que isso tem, fora o que traz para a tua vida, né? Isso eu falei de coisas muito básicas. Mas fora você ter uma condição neurológica horrível, você não processa bem as coisas, você não tem memória, você esquece com facilidade de tudo. Tudo, você não tem. O seu cérebro é o cérebro mais hiper mega inflamado que tem. Porque a gente precisa dormir. E não é só dormir, você precisa dormir muito bem. Você precisa entrar na terceira e na quarta fase de sono. Mas, Gi, eu já entendi algumas coisas aí que você me falou. Mas eu quero muito que você me fale agora como eu sei que eu tô nessa fase. Como é que eu sei que eu tô nessa fase, na terceira e na quarta fase de sono? Tem algum indicativo disso? Tem sim. Sabe qual é? Sonhar. Olha que loucura. Mas não é simplesmente um sonhar. Só sonhar não, tá bom? É você sonhar e lembrar com detalhes do seu sonho. Você não pode simplesmente sonhar e lembrar de flashes do seu sonho. Você precisa sonhar e lembrar com detalhes. Aí isso mostra pra gente que de fato você estava no sono profundo. Você estava entre a terceira e a quarta fase de sono. Então, esse é o melhor indicativo. Comece a se autorreparar. Há quanto tempo você não sonha? Ou há quanto tempo você não lembra, não consegue falar com a tua mãe, com a tua esposa do seu sonho, contar o seu sonho, como ele foi. Comece a perceber, tá bom? E como, na verdade, né, por onde que a gente pode começar? Como é que a gente pode começar, de fato, estratégias para ter um bom sono? Para dormir bem. Como que a gente pode começar a ter isso? Primeira coisa é colocando horário para dormir. Você tem que ter horário para dormir. É igual criança. Criança não tem que ter horário para dormir? A gente fala assim para criança, 9 horas da noite tem que ir para cama. A gente também tem que ter horário para dormir. É muito importante a gente desapegar, né, dos nossos meios aqui de TV, de celular, à noite, pelo menos 2 horas antes da gente dormir. É muito importante. A luz branca, quando ela incide na retina do olho, ela manda um comando para o seu cérebro dizendo, eu estou acordado ainda. Estou acordado não, né? Está claro. Então, permaneça acordado. Se possível, lá para as 8 horas da noite, 9 horas, não sei. Quando for possível, começar a apagar as luzes da casa. Isso é bem importante para quem quer construir
uma rotina de sono. É bem importante, bem importante. Outra coisa que ajuda muito, muito. Eu sempre digo o seguinte, o seu sono de hoje, que você vai dormir hoje, ele começou a ser cravado ontem. Ontem. Então a gente não pode esperar querer ter um bom sono hoje se a gente não mudou nada na nossa rotina para isso. Primeira coisa é você tomar café pouco. Ou, dependendo quando for a qualidade do seu sono, não tomar café. Ou passar o seu café para um café descafeinado, também pode ser uma boa opção. Café descafeinado não é zero cafeína, mas é menos cafeína. Então pode ser também uma opção. Pode ser, quem sabe. Outra coisa que ajuda bastante, são os chás que trabalham essa modulação, né, de trazer para o nosso corpo recaptadores de serotonina. Então, o chá, ele acaba trazendo mais recaptadores de serotonina. Quais são esses chás? Os chás que fazem bem para o nosso sono e que fazem também modulação do cortisol. Vamos lá. Melissa, camomila, passiflora, valeriana, mulungu, são chás muito bons para o noturno, muito bons. Você pode até começar um pouquinho antes, pode começar lá para as 4 horas da tarde, tomar esse tipo de chá. Então tudo isso faz muito sentido. E lembra que eu também disse que tem tudo a ver com o teu cérebro, tem tudo a ver com a inflamação que o teu cérebro tá hoje. Carne vermelha noturna não dá certo. Não coma carne vermelha se você quer ter uma boa noite de sono. Você precisa ter proteínas que se quebram facilmente dentro do teu corpo. Então, você vai com o quê? Você vai com proteínas brancas. Então, você vai com peixe e ovos. Essas são as melhores proteínas para o nosso noturno. Então, tudo isso vai contribuir muito para que você tenha uma melhora do teu sono e para que você, de fato, né, comece mesmo a colher os frutos de dormir de uma forma adequada. E é claro, podemos falar de suplementação que contribui também para uma boa qualidade de sono? Claro que sim. Gosto muito, muito de utilizar magnésio. Magnésio é um elemento chave para o nosso sono, para a qualidade do nosso sono. Então, você pode utilizar magnésio também. E hoje a gente consegue comprar magnésio, tem prontas nas farmácias, né, de grandes redes. A gente encontra fácil em qualquer farmácia. Então, não deixe, se você gosta de suplementação, se você quer tentar algo diferente, invista no magnésio. Ele vai te ajudar muito a relaxar. Além de relaxar toda a sua musculatura, porque o magnésio ele faz isso, né? Ele traz pra gente um pouco dessa quantidade de serotonina. Outro, aí vamos falar de um alimento que traz muita serotonina. Mas que não adianta você colocar só lá à noite, tá bom? Não resolve. Cacau. Cacau é maravilhoso. É super antioxidante. Mas precisa ser cacau puro orgânico. Também ajuda muito para quem quer dormir bastante. Banana, aveia, são alimentos precursores de serotonina. Mas é claro, aí a gente vai colocar lá cedo pela manhã. Então, se você se munir de todas essas estratégias, com certeza você vai começar a perceber que você vai sonhar. E você vai perceber que você vai lembrar do sonho. E aí, pronto. De fato, você já tá, né, dormindo profundamente e colhendo todos os benefícios do seu sono, tá bom? E com certeza o seu emagrecimento vai ficar muito, muito mais facilitado, tá bom? Bom, vamos lá para as perguntas, meninas.
que vocês têm de perguntinhas hoje? Seguinte, deixa eu falar uma coisa. Para quem entrou e eu já tinha comentado. Logo depois da live, bom, vai ter uma jornada, a jornada do emagrecimento, tá bom? Jornada do emagrecimento em 21 dias, que vai acontecer do dia 10 até o dia 14 de outubro. É uma jornada que vai ser 100% online e totalmente gratuita. Lá eu vou ensinar os primeiros passos para você conseguir emagrecer de 6 a 10 quilos sem passar fome e sem voltar a engordar. Só que para você participar desse evento comigo durante essa semana, você precisa se inscrever, tá bom? Então, você tem duas maneiras para conseguir se inscrever. A primeira é terminando a nossa live aqui, você vai até o meu link da bio e se inscreve por ele. Terminando a nossa live, logo depois eu vou colocar o link aqui para vocês. Então você também pode acessar esse link, mas você precisa se inscrever, tá bom? Só as pessoas que tiverem na nossa lista de inscritos vão poder estar comigo nessa semana incrível. Então não deixe de participar, tá bom? Vamos lá. Aqui ó, não colocaram o link da live no grupo. Tá bom, Rê. Obrigada, viu, Regina, por avisar. Obrigada. O que mais que vocês têm de perguntinhas, menina? Conhecimento é tudo. É tudo, né, Mandinha? Também acho. Porque, enfim, conhecimento é algo que nunca ninguém tira da gente. Então, é isso que eu falo. O emagrecimento, por isso que o emagrecimento, ele é diferente. O emagrecimento que eu proponho para as minhas alunas e para as minhas pacientes é um emagrecimento diferente. É um emagrecimento onde a gente se autoconhece. E é por se autoconhecer que você não volta a ganhar peso. É por entender o que precisa ser feito no teu corpo que você entende o porquê de cada coisa. E melhor disso tudo isso você começa a perceber que faz muita conexão com o teu passado. Faz muita conexão com aquilo que os seus avós já viveram. Eu não me canso de dizer o seguinte, a nossa vida moderna é uma vida que de fato nos deixa doente, nos deixa sedentário e nos deixa gorda. Infelizmente é isso. Então a gente precisa entender um pouquinho do nosso corpo, um pouquinho. E porque o nosso corpo fala com a gente toda hora. Eu já cansei de falar isso em tantos outros lugares, em tantas lives. Então, assim, o nosso corpo fala com a gente todo momento. Então, a gente precisa só parar um pouquinho para escutar. E todos esses alimentos que eu tô dizendo para vocês são o quê? Comida de verdade. Em nenhum momento eu disse para vocês, vai lá, abre um pacotinho milagroso e, né, vamos utilizar. Não é. A nutrição inteligente, a nutrição funcional preserva comida de verdade. E é através disso que você vai conseguir emagrecer. E nessa jornada, tá bom? Que a gente vai fazer do dia 10 ao dia 15, vai ter muito conhecimento, vai ter muito passo a passo para você. Então, não deixa de se inscrever, tá bom? Vem comigo para essa jornada que eu tenho certeza que vai ser incrível. Alguma perguntinha? Tá todo mundo da live dormindo bem, pelo jeito, hein? Todo mundo dormindo super bem. Tá aqui, vamos lá. Durmo bem, geralmente. Mas quando acordo, no meio da noite, por qualquer motivo, fico completamente acabado no dia seguinte. E eu sempre falo o seguinte, tá bom, gente? Quem costuma acordar no meio da noite, quase sempre, pode olhar no relógio, é sempre a mesma hora. Sempre a mesma hora que você acorda. É sempre entre 2h30 e 3h30 da manhã, quem acorda de madrugada. Sabe por quê que eu sei que é esse horário? Porque é o momento que o cortisol bate mais alto. E se você acorda geralmente entre 2h30 e 3 horas da manhã, e mesmo que você acorde nessa hora para fazer um xixizinho noturno, tá bom? E que você acha que é normal, não é normal não. Fazer xixi à noite, depois que tem filho, as mulheradas falam assim, porque é normal. Não é normal. Ainda mais se você acorda nesse horário. Isso quer dizer que você tá com o hormônio do cortisol muito alto. Isso quer dizer que esses chás que eu passei,
tomar o cacau também, né? Fazer alguma coisa com cacau, botar na sua panqueca, ou colocar, sei lá, para fazer um bolo no cacau. Colocar na banana, fazer banana amassadinha com aveia e cacau é maravilhoso, logo cedo. É maravilhoso. Então você precisa desses tipos de alimentos, tá? E não é normal não ficar acordando de madrugada para fazer xixi, tá bom, meninas? Não é. Falar, é porque a gente fica com a bexiga mais baixa. Não é isso. Não é isso. Pode ser que até tenha algo no meio disso, mas tem a ver muito com o teu hormônio. Tem mulher que depois que teve o bebê, é o seguinte, logo depois que a mulher tem o bebê, percebam, com certeza isso aconteceu com vocês. Logo depois que você tem o bebê mexeu no quarto ou mexeu do teu lado, você automaticamente você acorda. Por que que isso acontece? Porque durante o processo da gestação toda, lá mais pro finalzinho, o nosso hormônio do cortisol fica bem alto, bem alto, bem alto. Junto com prolactina, que enfim a gente precisa amamentar, a mulher amamenta, né? Então esses dois fazem com que na verdade o bebê mexa automaticamente, a produção de leite já começa e automaticamente você desperta, porque você precisa cuidar do bebê. É exatamente isso. Só que o que acontece com a maioria das mulheres é que esse ciclo, que é para voltar, reorganizar, depois basicamente de 1 ano. Tá bom, meninas? Demora 1 ano. Depois que você teve o bebê, demora 1 ano para isso voltar a regular. Ele precisa voltar do que era antes. Só que às vezes não volta. Às vezes não volta. Então, se autopercebam se isso pode estar acontecendo com vocês. Porque se isso estiver acontecendo, o que é importante? O mais importante é você verificar se de fato se você acorda cansada ou não. Se você está acordando cansada e não sonha, tenta colocar seu horário de dormir um pouco, né? Puxa ele um pouco aí para baixo. Então, talvez isso melhore e usa bastante chá e fica distante um pouco da cafeína, tá? Com certeza isso vai melhorar um pouco mais aí para você. Que mais? É verdade que dormir mal aumenta a barriga? Muito. Muito. Lembra que eu falei que uma dos efeitos colaterais é principalmente ter aumento de colesterol. Então, a pessoa que dorme mal aumenta o colesterol. E a pessoa que, na verdade, também dorme mal, ela tem alteração do ciclo do carboidrato, né? Então, é aquela pessoa que depende exclusivamente do ciclo do carboidrato para gerar energia, que é o ciclo da glicose. E com isso, o que faz? Buft, a barriga cresce imediatamente. Porque essa pessoa, ela tem uma maior propensão a acumular gordura, e principalmente a gordura que fica na região abdômen, né, do abdômen mesmo. Então sim, aumenta muito a barriga. Último café do dia, você recomenda até que horas no máximo? Boa pergunta. No máximo 2 horas da tarde. Passou disso, é pedir para ter um sono um pouco incoerente. E o porquê que isso acontece, tá bom, gente? Porque é o seguinte, às vezes, a maioria das pessoas são pessoas que metabolizam de um jeito lento a cafeína. Então, geneticamente, essas pessoas são mais lentas para tirar a cafeína do corpo. E aí, a sua cafeína, se for nesse cenário, nossa, até o café das 2 da tarde vai te fazer muito mal. Então, nesse cenário genético, você fica com a cafeína de 12 a 15 horas no seu corpo. Tudo isso. Olha que zica. E no melhor cenário, Gi, existe na verdade as pessoas que são metabolizadores rápidos? Sim, existe. Geneticamente eles existem, sim. Contudo, ainda assim é uma quantidade de horas grande. Fica de 6 a 8 horas. Então, mesmo assim, às vezes, um café das 2 da tarde também vai te atrapalhar. Então, assim, café para não atrapalhar, gente. Vamos pensar num café para não atrapalhar? É o café de manhã, quando você acorda, é aquele que você toma, acabou. Acabou. O certo é esse. Mas eu entendo, sim, que cada um tem uma rotina e que às vezes as pessoas gostam de tomar um cafezinho logo depois do almoço. Só que pega leve, tá bom?
pega leve, cuidado com exageros, porque isso impacta diretamente na qualidade do seu sono. E aquelas pessoas que dizem o seguinte, ai, porque eu posso tomar um café e eu durmo na sequência, isso não existe. É aquela pessoa que acha que tá dormindo, tá bom? Não é aquela pessoa que dorme bem. Você pergunta pra ela se ela sonha, ela não sonha há anos. Não sonha há anos, porque a cafeína... O que a cafeína faz, gente, quando ela entra dentro do nosso cérebro, tá bom? A cafeína, ela se conecta ao nosso receptor, no nosso neurônio. Então, ela gruda no nosso receptor de dopamina e fica lá neuroestimulando, fica lá dando ui. Sabe aquela amiga chata que não te deixa no WhatsApp? Que toda hora que você tá online, ela vai lá, oi amiga, fala comigo, aquela pessoa carente. Pois é, a cafeína com a dopamina são essas amigas carentes, porque eles se conectam um no outro e eles ficam neuroestimulando a gente por muito tempo. Então isso é bem ruim, bem ruinzão, tá? Então cuidado aí com os exageros, porque de fato isso não vai fazer nada bem para você, pro seu processo de emagrecimento não faz nada bem e para sua longevidade de vida menos ainda, tá? Eu sempre gosto de ter um equilíbrio de tudo, então pensa nisso, ok? Quando durmo mal, outro dia fico enjoada. Pode acontecer sim, tá bom? Daí, o que pode estar acontecendo quando você dorme mal? Tem a ver, na verdade, com a inflamação neurológica que acontece nessa hora, porque... De fato, tem tanta toxina. O nosso corpo gera muito toxina, tá bom, gente? Então, essa geração de toxina tá tão grande também neurologicamente, que isso pode chegar a dar náusea, em casos bem extremos. Mas pode ser, sim, que dê náusea, tá bom? Ah lá, a Carla falando. Eu durmo super bem. No máximo 10h30 e acordo 6 horas da manhã. Ótimo, excelente. Se você me diz que você vai pra cama às 10h30 e que 10h40 você tá dormindo, tá excelente. Agora, se você demora mais de 10 minutos pra dormir, tem problema. Vai pra cama antes, tá bom? Vai pra cama às 10 horas. E aí tá tudo certo. Que mais? Eu acordo esse horário quase todo dia. Às 6 da manhã, né, Amandinha? Eu acho que é isso, né? É isso aí. Acordar cedo, gente, é muito bom. É muito bom. Vocês conhecem provavelmente algum idoso que fala o seguinte: o dia acorda, eu também acordo, né? O dia amanhece, eu também acordo. Você fala, caramba, né? Agora que ele pode ficar na cama dormindo, ele não acorda, ele não dorme. Mas ele tá certo. Ele tá no ciclo circadiano ideal para todo mundo, que é de fato o sol nascer, a gente acordar. Quando tá claro, você tem que acordar. Então, isso é o correto do nosso corpo. E isso faz só bem para os nossos sistemas hormonais. Não é normal mesmo a gente beber água à noite? Não. Ainda tomar água de madrugada, né? Deve ser isso que você tá perguntando, né, Amanda? Tomar água de madrugada, se você sente sede na madrugada, é porque com certeza... você tá faltando hidratação ao longo do seu dia, né? Então, se é para você tomar 3 litros de água naquela continha, seu peso vezes 35, e se você não tá fazendo isso, você vai ter sede na madrugada. Ou pior, se você come também alimentos, por exemplo, carne vermelha à noite, faz a gente sentir mais sede, porque lembra que a carne vermelha, ela não é digerida adequadamente noturno. Então, isso também faz você ter sede à noite. Mas sede à noite basicamente, isso que pode estar acontecendo. Coca-Cola à noite, então, nem pensar? Puxa, gente, Coca-Cola, nem pensar em nenhum momento, né? Em nenhum momento. Poxa, Coca-Cola, ela é um ultraprocessado. Então, assim, ultra químico, tudo, né? Coca-Cola desentopia. Então, assim, eu sempre falo disso porque é pra gente impactar, é pra gente entender como aquele negócio entra no nosso corpo e o que ele pode fazer na gente.
Se o negócio serve para desentupir pia e a gente toma esse negócio, como é que fica o estômago, né? Então, assim, Coca-Cola nunca, em nenhum momento. Mais alguma pergunta? Minhas lindas, senão a gente termina por aqui hoje a nossa live, tá bom? Vou repetir, se você quer estar comigo na jornada do emagrecimento, tá bom? A jornada do emagrecimento em 21 dias, que vai acontecer do dia 10 ao dia 14, tá bom? Vai ser online, 100% gratuito. Você precisa se inscrever, lá. Tá bom? Eu vou estar dando os primeiros passos para você conseguir emagrecer de 6 a 10 quilos sem passar fome e sem voltar a engordar. Então, se inscreva, tá bom? Só as pessoas que estiverem comigo nessa lista vão poder, de fato, participar dessa semana incrível. Então, você tem 2 caminhos para se inscrever. O primeiro, ir na link da minha bio, logo depois dessa live, e se inscrever por lá. Ou depois dessa live, eu vou colocar o link aqui para vocês, tá certo? Então, é isso, gente. Amanhã nós temos outra live. Aliás, você tem um encontro comigo a semana toda. Não esquece que a gente tá fazendo uma maratona de live essa semana toda, tá bom? Então, ó, um beijo da Nutri. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.